A conversa de hoje é sobre a busca da cirurgia plástica na retomada da autoestima. Ih, gente, esse assunto é complexo, hein? Vixe, se é. E para conversar com a gente, nós temos o Paulo Próspero. Gente, Paulo é psicanalista e associado à rede EBEP do Rio de Janeiro. Bora lá, de Ale e Gabi? Ale e Gabi, hein? Paulo, que prazer te receber aqui. Gente, Prazer prazer e honra ter você conosco. Esse assunto tão delicado, que é sobre falar da autoestima e que é uma coisa muito presente no dia a dia do cirurgião plástico. E a gente tem uma tese. Do cirurgião plástico e da vida em geral. Com Mas certeza. no cirurgião plástico fica mais pregnante. Ó, e essa correlação Que é mais de... na cara, né? Como se diz a coisa, né? Fica mais na cara. Isso. E essa correlação entre autoestima e cirurgia plástica, essa tese a gente vai ter que provar. Fica até o final. Ô Paulo, você já teve ou tem algum paciente que passou por uma cirurgia plástica e está nesse processo, no meio do seu tratamento, de passar por um sim, já tive procedimento? vários, né? Que já estiveram ou estarão e pensam. E é um assunto que sempre é recorrente. Né? E como é que você acha que a cirurgia plástica interfere nesse processo de autoestima dos pacientes? Que lugar ela se coloca? A todos nós queremos dar o melhor, né, na vida, né? A nossa persona, a nossa cara, né? E disso vivemos, principalmente no momento de hoje, né? Que é dita a sociedade do espetáculo, né? Onde somos requeridos o tempo todo para dar o melhor de todos nós. E muitas vezes de uma maneira muito superficial, porque é uma sociedade que está muito superficializada. Então, a coisa da cirurgia plástica, ou seja, o apresentar-se, torna-se muito pregnante. E isso é muito bom, porque é bom que se dê o melhor mesmo, né? Acontece que a gente vai falar certamente sobre os limites dessas questões, né? Que são problemáticas. Que muitas também vezes. tem. E como você acha que a cirurgia plástica impacta nos relacionamentos dos pacientes com os seus amigos, famílias, parceiros, até na sua vida profissional, como ela se relaciona com o mundo? Impacta na maneira que, se ela está muito interessada em se apresentar melhor, em se colocar melhor na sociedade e tudo, ela vai impactar bem. Agora, se ela está fazendo isso num processo de fuga, num processo de desorganização interna, querendo organizar-se só no externo, certamente não vai dar em lugar nenhum ou até em catástrofe, porque, e acredito que vocês, inclusive, devem ter problemas sérios, porque a pessoa vai num nível de idealização tão grande que é muito mais do que o que se pode fazer, né? Então, a pessoa tem que ter muita responsabilidade, eu diria, quando procura um cirurgião plástico, e muito bem orientada, né, não só internamente, pelos próprios cirurgiões, dos limites do que a cirurgia pode fazer ou não. Agora, isso muito bem posto e muito bem delineado e muito bem executado, eu acho que dá em bons resultados, é muito positivo. A gente tem uma coisa que, assim, para quem que é a cirurgia, né? Porque, desculpa, eu quero colocar mais. Porque eu acho que a cirurgia plástica, no mundo de hoje, que se vive muito mais tempo do que antes, porque é impressionante como em pouquíssimo tempo da história, a longevidade aumentou muito, né? Nos anos 50, eu estava lendo, parece que era 40 anos a expectativa de vida do brasileiro. Hoje a gente vê 80, 90 anos fácil. Então, é justamente por isso que a cirurgia plástica entra em ação, porque com a longevidade, a mente muitas vezes está brilhante e quem se prepara está cada vez melhor e o corpo muitas vezes não está podendo acompanhar essa mente. E aí entra vocês, né, de uma maneira brilhante, ajudando muito. Eu estava muito isso da mãe do Gabriel. Ela falava que a idade que ela tinha, mental e até física de como ela se comportava, às vezes não acompanhava a idade dela biológica. E que às vezes ela até queria muito mais, mas ela percebia que ela era uma mulher de mais de 80 anos, né? Então isso que você falou é bem interessante, essa divisão entre a sua realidade, sua aparência e o quanto você quer fazer das coisas, né? E tem muito também para quem que é a cirurgia, né? Para o paciente ou se ele está fazendo isso para outra pessoa. Eu percebo que quando o paciente está querendo mudar alguma coisa que ele entende que incomoda ele,
é aquela pessoa que está resolvida, que vai ser um sucesso. Mas se ele está fazendo em troca para alguém, na expectativa de ter uma melhora, aí com certeza é um problema. Até porque as relações são dinâmicas, né? Elas estão bem hoje, amanhã pode até desaparecerem. Então, a coisa tem que ser feita pensando em si. E se você está bem, certamente na relação que você tenha com uma pessoa ou com o mundo, ela tende a ficar melhor, né? E nesse ponto que o Gabriel pegou de parceiro, a gente percebe que o paciente ou a paciente que vai ao consultório para fazer uma cirurgia plástica, a gente vê dois comportamentos diferentes de parceiro. Tem um parceiro que é super participativo, aquele que está ali do lado dela, que está dando força, que está opinando, que está apoiando. E tem um que parece completamente alheio, como se fosse, vou me livrar desse problema, faz a cirurgia para me livrar desse problema. E eu não sei se isso reflete um pouco em como está essa relação entre os dois, essa relação matrimonial, essa relação sexual. O que você vê disso que eu te falei? Eu vou até me repetir um pouco. Eu acho que a pessoa tem que fazer para si no mundo, né? No mundo significa na relação privilegiada com aquela pessoa, mas nas relações sociais e vitais, né? Se ela fizer especificamente para uma questão, eu acho que ela vai dar com os burros na água. Não é o ideal, né? Ou pode até não ser mal sucedida, mas não é o ideal. O ideal é que ela faça para ela, para o mundo, né? O mundo como eu acho que todo. assim, o que eu vejo, gente, tem gente que opera para recuperar o casamento. Imagina só, uma cirurgia plástica não vai recuperar o casamento. O que vai recuperar, você tem que fazer para você. Para você se recuperar, para você se sentir bem, para você se sentir feliz. E não para você trazer uma coisa de volta. É igual tu querer ter um filho para recuperar um casamento. É igual você... Não é assim. O amor, a relação não depende somente disso, né? E Paulo, quando a gente trata os pacientes, a gente deve também tratar ou se relacionar com os pacientes, com amigos, com parceiro, ou isso já vira, sei lá, terapia de casal ou terapia de família? O que você acha disso? Acho que o parceiro, em relação a vocês... quando eu estou tratando com o paciente, se eu tenho que pensar num todo, eu tenho que pensar só no paciente. Ou você, como você está tratando o paciente, você acha que você tem que trazer o parceiro para sua consulta, se isso for uma questão muito importante, ou você sai do foco do paciente e isso acaba virando uma terapia de casal? Olha, é o que eu disse, eu acho que o parceiro é totalmente coadjuvante na questão, deveria ser coadjuvante. Eu acho que o mundo é importante, o parceiro é coadjuvante nessa questão, justamente por isso, né? Porque as relações, elas são dinâmicas, elas podem acabar. Então, eu acho que você tem que pensar... Por enquanto, a gente sabe ainda não. Ainda não. Não sei, hein? Tem que ver se Noé não vai aparecer aí destruindo tudo. Vamos lá. Noé salvou os bichinhos. Então, mas veio a enchente, levou. Eu não sei se vão me botar na barca, não, hein? Não sei se... Pelo menos se entra Gabriel na barca. Gabriel tá na barca. Pelo menos entra na barca... A gente vai dois viadinhos, amor. Eram dois. Mas tem muito. Pelo menos entra na barca bem feito, né? Com uma boa cirurgia feita. Sim, aí a gente vai reformar a barca e aí Noé desiste. Não há dilúvio que trate isso. Agora a gente vai entrar num tema um pouco mais complexo. Quando a gente fala do paciente gay, a lésbica, também gay, claro, e principalmente nos pacientes transgêneros, quando eles vão fazer a cirurgia de redesignação de gênero, temos um protocolo, o qual é necessário que eles tenham acompanhamento por 1 ano de um psicólogo, de um psiquiatra, de um psicanalista e de um endocrinologista, para que a gente possa fazer a cirurgia dele. Você já teve esse tipo de paciente? Você já acompanhou um paciente desses? Já. Tive o prazer, eu digo prazer porque é uma experiência muito rica, né? E não é todo mundo que tem essa experiência acontecendo no consultório, porque não são tantos esses casos. Então eu tive uma experiência dessa, achei muito interessante ver o desenrolar da coisa toda e foi muito bem sucedida. Só que aí a diferença, essa pessoa era uma pessoa que procurava psicanálise já antes de tudo, antes de pensar nisso, o que já é um diferencial muito grande. E o que eu achei interessante e único praticamente, porque eu nunca vi uma coisa dessa, ela disse o seguinte: Paulo, quando eu pensei nisso, ainda antes de fazer qualquer modificação, eu fiz questão de entrar numa escola de teatro, porque eu sabia que ia ser uma
uma mudança total, né? E vi todas as peças do Brasil naqueles 4 anos de peça de teatro, ia a São Paulo, Fernanda Montenegro estava assim onde ela ia. Então isso deu a ela uma grande capacidade de lidar com essa questão de uma maneira total, né? Não ficou só no físico, ficou no espírito dela, né? Imbuído essa coisa de saber lidar com as emoções, com essas questões. Então, numa situação dessa, que a pessoa não é neurótica, quer dizer, neurótico todos nós somos, não é muito neurótico, não é psicótico até, porque tem muito, aí que tem essa questão, por isso tem que ser acompanhado muito tempo por psicanalistas dessa área, porque muitas vezes são psicóticos que querem fazer, aí não vai dar certo. Por quê? Porque nada vai suprir esse buraco do psicótico. E a pessoa tem que saber o seguinte, até onde ela não pode, ela pode brincar nessa questão da transexualidade. Aquela música do Chacrinha, de Maria Sapatão, de noite a Maria, de noite a João. Isso, por incrível que pareça, é de uma sabedoria incrível. Por quê? Porque a pessoa pode brincar, sem mudar o seu sexo, brincar de ser Maria ou de ser João, com certos adereços, com certas possibilidades. Não necessariamente ela tem que fazer essas cirurgias, né? Acontece que a pessoa mais desavisada, ela acha, e muitas vezes a burrice da sociedade a coloca nesse patamar. Ah, não, ou é homem, ou é mulher, ou é isso. Agora está mudando, está melhorando. Está mais fluido. Está mais fluido. Isso é bom. A questão dos rótulos, né? Isso é. Então, essa pessoa tem que saber exatamente se ela quer mesmo fazer aquilo, porque ela pode brincar disso sem fazer a cirurgia, né? Eu acho que esse é o nada grande contra, filtro, né? Se ela quiser fazer mesmo, se ela achar que ela tem que fazer, que ela faça, mas tem que saber a sua verdade. E essa paciente que eu disse para vocês, por exemplo, muito antes ela já fazia psicanálise, já era uma pessoa interessada no seu saber interno, né? No seu desejo. A questão passa por um desejo que tem que ser muito bem esquadrinhado, porque é uma coisa definitiva, né? O que ele fala é muito importante, exatamente, é uma coisa definitiva. E o transgênero, na verdade, ele se vê naquele outro sexo, naquela outra identidade. Diferente de quem pode se travestir, se vestir. Então, é muito importante que isso seja compreendido, porque a partir do momento que você realiza a cirurgia, você realmente pode estar tirando algo que não é retornável. É primordial se entender. E por isso a importância da psicanálise em todo esse processo, para a gente poder chegar lá na nossa fase. Algumas mulheres héteros, às vezes procuram um consultório para uma cirurgia plástica porque estão mal com o marido, no intuito de retornar uma relação, e esquece exatamente de olhar para si. Por que estão realmente fazendo isso, sabe? Lógico que cada caso é um caso, mas a gente percebe essas nuances, sabe? Agora é interessante que você me fez várias vezes uma pergunta sobre relação e você sempre coloca do lado feminino. A mulher procura para mudar a relação. Todas as vezes você colocou isso. Então você está levantando, ele vai falar isso agora. Então é interessante, né? Por que um homem não pode procurar para levantar, né? Pode. Mas você vê como está pregnante ainda na sociedade nossa, e a coisa não é sua, certamente, né? Você é simples porta-voz do inconsciente coletivo, como que a mulher tem que ser a tal, né? A perfeição tem que ser concordo, via mulher. Eu falei baseado de repente, um público feminino maior. Sim. E de repente essas questões Não, eu falei, aparecem... a questão não é sua. A questão é do inconsciente coletivo que ainda faz com que a mulher seja objetificada mais do que o homem. Sim. Objetificado todos nós somos objetos sexuais. Mas por que só a mulher, né? E aí eu levanto uma outra bola. Eu levanto uma bola que hoje em dia a gente vê no consultório também, porque realmente eu acho que o Gabriel falou de estatística, né? A gente acaba tendo muito uma estatística. Sim. Mas talvez até porque talvez a mulher tenha mais coragem por esse tabu, esse machismo, de procurar a cirurgia plástica e tudo mais. Mas a gente tem visto muito tem que homens... ver, concordo com você, tem a questão da coragem aí. Mas tem também aí no underground da coisa, a mulher tem que ser bonita, o homem não precisa. Estrutural que a gente o homem pode ficar barrigudo, pode ficar feio, que não tem importância. A mulher não pode. Mas está mudando em outro caminho. Tá mudando. O que a gente tem dois mercados agora? O homem, a gente tem homens solteiros, uma estatística um pouco menor, e que procuram muito casos como ginecomastia,
essas coisas que, de certa forma, eu acho que até a ginecomastia para o homem hétero é como se ele tivesse um sinal meio que de feminilidade, né? Porque a mama tem glândula a mais e a gente tem o público gay. Tá querendo entrar no padrão. O público gay, ele busca eternamente um padrão. É como se o gay não pudesse envelhecer, como se o gay não pudesse engordar, como se o gay não pudesse deixar de ser forte, como se o gay não pudesse ter rugas. Então a gente acaba tendo muito esse mercado hoje em dia. Você observa isso também? É isso que eu te falo quando eu pergunto o que você quer. Eu pergunto muito para o paciente isso. O que você quer? Para ele se escutar, ele ouvir internamente. Realmente a coisa tem que ser pessoal, porque o fato assim de colocar também o público gay é assim, né? Colocar ele sob rótulo é complicado também, porque tem vários tipos de gays, né? Tem gays intelectuais, tem gays artistas, tem gays standard, né? Tem todo tipo de coisa. Então é perigoso colocá-los num rótulo muito fechado. Né? O rótulo está demodé total, gente. O rótulo, ó. A gente tem arte aqui, uma coisa que está fora de moda, fora de arte. O bom da vida atual, se tem as dificuldades, tem as facilidades também, né? Uma das facilidades, eu acho, que essa coisa fluida aqui, como você falou, o rótulo está demodé. E isso é muito bom. Passou, caiu. E você acha que... o que você acha que é o gatilho que leva alguém para procurar um cirurgião plástico? Porque muita gente fala, eu queria tanto fazer uma cirurgia, meu sonho é fazer uma cirurgia. Mas qual é o gatilho? Hoje eu saí de casa, hoje eu me vesti, hoje eu botei essa roupa, hoje eu marquei a consulta, mas hoje eu vou. Hoje, de onde você acha que vem esse start? Você está me fazendo a pergunta de $1 milhão, né? Quase impossível de responder. Porque... Não falei que ia ser fácil. Porque é uma coisa específica. Cada pessoa tem uma especificidade. Na vida acontecem tantas as coisas que levam. Eu posso até falar de uma experiência minha, por exemplo. Ótimo. Eu fiz uma vez, a única cirurgia plástica que eu fiz foi das pálpebras, né? Eu estava numa festa, um cirurgião plástico amigo falou assim, Paulo, você deve, perguntei ele, você acha que eu devo fazer? Ele falou assim, olha aqui, ele levantou a pálpebra, olha como você vai ver o mundo. Foi um gatilho meu, por exemplo. Esse ver o mundo. Amigo levantou a minha pálpebra e mostrou o mundo como eu viria, né? Então acho que cada um vai passar por uma determinada coisa muito específica e é muito bem-vindo esse dia, né? Agora, cabe ao cirurgião também colocar muito bem os limites disso tudo, né? Eu tenho um amigo que é um cirurgião plástico e um outro amigo que o procurou, que eu sei da história bem, esse cara já tinha feito umas 10 cirurgias plásticas, já era um viciado nisso, porque todo dia ele tinha esse gatilho aí, como você... Ainda era um gatilho já, né? Já era um gatilho quase que... Tem quase só vivia na agulha, a bala só vivia na agulha. Era uma metralhadora esse cara. O cirurgião plástico teve o bom senso de falar assim, não, eu não faço mais cirurgia com você. Aliás, esse cirurgião é muito criterioso, nem tinha feito, ele procurou outro para fazer. Não, ele tinha procurado vários outros, tinha feito várias cirurgias, e quando procurou esse, ele falou assim, não, eu não faço. Ele procurou outro que fez. Aí também... pergunto, né? Deixa a pergunta no ar. Existe um manual até onde pode, até onde não pode? É difícil também responder isso, porque o que é exagero para um, para outro não é. E cada dia eu estou julgando menos a pessoa. Mas é incrível como que você prevê os nossos próximos passos, assim, com algumas perguntas. Esse gatilho emocional é muito importante para o cirurgião plástico para ter essa empatia, para sentir a dor do paciente. É exatamente aí que a gente entende que dá esse match, essa relação médico-paciente, sabe? Então isso é importante. E tem um pouco dessa dor que você falou, sabe? Porque quando a gente entenda, operar um paciente também é uma responsabilidade muito grande pra gente. Porque a partir daquele momento a gente vai fazer parte daquele sonho, a gente vai fazer parte daquele corpo. Então, pra gente é um ponto muito delicado e de extrema importância. Eu acho que é a parte mais difícil da nossa profissão. É exato isso, é saber dizer não. Eu acho que é mais difícil, talvez, você saber não e responder à expectativa. Por isso que eu acho que tem que ter uma entrevista muito bem feita da parte de vocês para mostrar até onde pode ir. Porque alguns iniciantes que oferecem o céu para a pessoa pode vir a acolher um inferno, né? Porque se oferecer o céu, não ver o céu, pode virar um inferno a história. Exato, é saber dizer não. Nessa hora eu mostro para eles ou para elas a realidade. Saber, né? E poder.
É muito importante. É muito importante, porque aí o cirurgião plástico também tem que ser um forte, porque é difícil falar não. O poder nesse sentido que eu falo. E às Você vezes tem um medo tem que ser muito empoderado para colocar essa questão, porque parece que é fácil, mas não é. Porque a pessoa pode ficar indignada. O mais fácil é operar. É muito difícil, mais fácil operar, exatamente. Fácil operar. É. E tu diz o não, aí tem o medo do cirurgião jovem de perder o paciente. É. E aí eu coloco muito para eles e para elas uma realidade. Olha, preste atenção. Você está trocando a sua queixa, na enorme maioria das vezes, por uma cicatriz. Essa cicatriz que eu vou fazer em você, vale a troca? Tipo, Silvio Santos, você troca isso, a cicatriz, pelo... Sim, não. Eu tenho um grande amigo cirurgião plástico que ele diz o seguinte: Paulo, eu sempre falo para o paciente, eu prefiro errar para menos do que para mais. Sim. Porque para mais vira essa cicatriz indelével. É uma tatuagem, é para sempre. Essa ideia de que cicatriz de cirurgia plástica some, gente, é mentira. Cicatriz é eterna. Pode estar boa, clara, bonita, fina, porém, ela está lá. Me fala um pouquinho como que você vê essa relação que a gente falou aqui, esmiuçou, a relação entre a cirurgia plástica e a psicanálise, né? Qual seria essa relação definida em poucas palavras? O que eu posso trazer contém em comum os dois é a vontade de melhorar, né? A pessoa procura a psicanálise por quê? Porque algo nela está pedindo uma melhora. A pessoa procura vocês por quê? Porque algo nela está pedindo uma melhora. Então, acho que são os dois pontos que se unem mais fortes, são essas questões. Eu quero dar o melhor de mim e para o mundo, né? Eu quero viver melhor. E dentro da psicanálise, você acha que tem um momento certo para isso? Existe um momento padrão para isso? Ou cada um sabe o seu momento, sabe a sua hora de ir lá e fazer? Como você mesmo falou há pouco tempo, os padrões estão acabando, né? Não tem um momento, né? Tem um momento de cada um, né, vai descobrir esse momento, né? E você deu um exemplo E essa tá a excelente. beleza, né? Que a pessoa vai ter que ouvir, né, o seu desejo. A questão toda passa pelo desejo. Mas às vezes a gente percebe, né, aquela tristeza no olho do paciente chegando, e às vezes você percebe que está naquele momento de depressão e que a gente não consegue resolver na cirurgia plástica. Será né? que a gente consegue ajudar? Porque, por exemplo, você deu um exemplo maravilhoso seu. Quando você quis fazer, não foi por uma estética, você viu um mundo melhor. E aí é junta médica, bora junto. Pra verdade, eu acho que a cirurgia plástica tinha que ter o psicanalista, passava primeiro nele, depois sentava com a gente, depois voltava nele, depois ia na gente. O hospital, às vezes, né, de residência tem isso, é a junta médica, né? Que fazem aquela sessão clínica para decidir se o paciente opera ou não opera. Mas você acha que a cirurgia plástica consegue resolver ou o paciente está buscando uma coisa que não é ali? Eu acho que vocês são importantes demais na sociedade atual, entende? Repetindo, nessa sociedade do espetáculo que a gente vive, né, conforme disse Debord, muito bem falado, é porque ninguém quer ser o patinho feio na festa, né? Não. Então, se você pode dar uma melhorada na roupa, no estilo, em qualquer coisa que seja, por que não procurar o cirurgião plástico? Mas a gente corta. Sou totalmente a favor quando está dentro do limite, quando está dentro da possibilidade. Acho que vocês são os artesãos do bem. Mas é isso que eu ia Acho falar, a muito gente bonito corta. E essa você profissão. resolve o brilho do olhar, a emoção. Corta, mas não resolve. Corta, mas não resolve, você está não. dizendo que elas são um deprimido para chegar, né? Mas pode melhorar, claro que pode. Às também. vezes é o primeiro empurrãozinho, né? Isso, É o pode. primeiro tapinha para ir pra gente. Mas eu acho que o legal é ir junto, né? Bora junto, junta todo mundo para resolver esse paciente que é mais complexo. Porque tem pacientes que realmente estão precisando de mais do que uma resposta e mais do que somente uma cirurgia, E né? o cirurgião plástico não vai resolver essas questões emocionais. Não foi treinado para isso. Né? E assim, você até falou, ainda agora você é impressionante como você às vezes adianta os nossos pensamentos. Você falou daquele paciente que é o compulsivo, tá sempre querendo operar, nunca nada tá bom, nunca nada tá bom. E tem também um paciente que quer uma coisa, opera quando vai se fazer, ai meu Deus do céu, eu quero voltar, por que eu fiz isso? Ai, eu tô esticada demais, o peito tá grande demais, isso tá grande demais. Então assim, será que esse paciente
tá enxergando o que foi feito? Tá enxergando o que foi dado a ele? Aí tem um paciente que te processa, né? Aí esse aí, E meu é amor, esse esse hoje em dia tá, ó, tá se proliferando. Tá pior que Gremlin, tá molhando um no outro ali, ó. Olha, existe uma coisa dentro do homem que é o seguinte, é o medo do novo. Misoneísmo, eu gosto dessa palavra, era meio... Ó, anota aí, é gente. bonita. Misoneísmo, medo do novo. Todo mundo tem um medo do novo. Quando aparece uma nova cara na cirurgia plástica e tudo, algumas pessoas mais fragilizadas podem realmente vivenciar isso aí que você está trazendo, né? Deveria ter feito, valeu a pena, não seria melhor não ter feito, bababá. Mas eu acho que bem colocado, bem direcionado a posteriori, ela vai ver que é bom para ela, que foi uma coisa positiva, mas acredito que sim, que tem gente que tem medo do novo, porque muita gente, inclusive, porque não é muito pensado, é muito falado isso, quando vem o melhor para si, ela não gosta. O Freud tem um trabalho muito interessante que eu cito muito, que é o seguinte, pessoas que atingem o topo de alguma questão e depois caem, entende? Ele não aguenta o sucesso. Os que fracassam na vitória, é o nome desse trabalho. Convido todos a lerem, é um trabalho bem fininho. Então, assim pode ser no cirurgia plástica. A pessoa alcança o topo da vitória, que ela tem uma cara como ela queria, mas ela não suporta aquele sucesso. Realidade. Mas vem aquela questão, E realidade... não gosta. E você pode chegar, você deve ter passado por isso muitas expectativa, vezes, mas ficou ótimo, todo mundo mostra para ela que ficou muito melhor e ela não aceita. Por quê? Porque ela joga contra si mesma. Essa questão, será que era a expectativa dela? Essa história da realidade e expectativa, eu acho que é muito isso que a gente está falando, né? Não, digo diferente, mesmo que a cirurgia tenha uma expectativa... foi junto com a resolvida, mas aqui a expectativa. Mas ela não falando. Suporta o sucesso daquilo. Pode ser. Ela boicota o sucesso. Tem Não, pessoas... boicota a realidade. Ela conseguiu chegar na expectativa, mas ela não enxerga a realidade. Porque nem todo mundo, porque as pessoas pensam, ganhou na loteria, ficou feliz, fez uma plástica bonita, ficou feliz. Não é o ser humano aí que está, beleza, da psicanálise, de lidar com o ser humano, é isso. Não é tão simples assim. Já teve algum paciente que falou isso? Fiz a cirurgia plástica, agora eu tô feliz, tô resolvido, ó. Em busca da cura. Não, esse eu não tive ainda. Que pena, né? Imagina se a gente conseguisse. A gente não cura, né? Paulo, no consultório a gente tem assim... Você vê como é que os pacientes são diferentes, né? A gente tem depoimentos lindos de pacientes que disseram que a vida mudou, que se enxergam de uma forma diferente, que agora eles têm... Eu tenho um relato muito legal de uma paciente de uma reconstrução de mama, que não tinha mama, né? Câncer. E quando ela botou a mama, ela falou, doutor, agora eu sou mulher de peito. Então, como eu sou mulher de peito agora, eu vou me separar do meu marido. Ele não me trata bem. Mas eu não podia me separar dele ser uma mulher sem peito. Então, assim, existem muitos relatos que são muito gratificantes. E a gente também tem o paciente, como a gente falou, né? Que a gente achou que ia ajudar tanto e não ajudou tanto, né? E às vezes nem é a melhor cirurgia, né, Gabriel? A gente acha que nem foi o melhor resultado e a paciente é gratíssima. Mas é porque a recuperação da cirurgia tem aquelas etapas, assim, do desconforto, do não reconhecimento. Nossa senhora, essa é a outra parte difícil da cirurgia plástica. Tem alguns amigos que sabem bem o que eu tô falando, que passaram por esse processo. Doutor, porque eu tô com dor, porque eu tô inchado, porque eu tô roxo. Falei, amor, se tu não tivesse, eu não tinha te operado. Não, tinha te enganado. Tem até aquele arrependimento, né? Nunca mais na vida. 3 meses depois tá marcando outra É porque vai começando a ver o resultado, aquela luz no fim do túnel. É muito bonito isso que você trouxe da mulher que colocou o peito, fez a metáfora imediatamente com a vida, né? Agora tem um peito. Agora tem peito. É porque agora a gente estava levando muita coisa para o lado da estética, né? Mas a cirurgia plástica reconstrutora, ela é abissalmente importante, né? Faz uma diferença total. Com certeza. Essa não dá erro, praticamente. Essa é outra. Anestesista, ó, estamos no último pontinho, hein? Paulo, a autoestima, afinal, é de dentro para fora ou de fora para dentro? Boa pergunta, porque facilita para mim falar um pouco da psicanálise aqui, né? A psicanálise, a construção do ser humano, ela é de dupla mão. Você tem o seu material interno e interage com o mundo que te espera, né? Desde criança, né? Então, são essas interações que vão se enriquecendo, que vão se fazendo, e cada um
vai aproveitar esse mundo que se oferece de uma maneira completamente diferente. Você vê, por exemplo, pessoas na mesma família, irmãos, que aproveitam de maneira completamente diferente o que foi oferecido a eles. É um mistério quase. Né? O mesmo um estímulo, a pessoa reage de maneira diferente. Num colégio, numa situação tal. Então, essa pergunta é uma pergunta que não tem resposta. Felizmente, por quê? Porque é isso que nos faz debruçar sobre o homem o tempo todo, e quanto mais a gente debruça, menos a gente sabe no sentido de uma resposta completa, totalizante, né? E é o que nos faz progredir. Então vamos achar nossas respostas. Paulo, não tem como agradecer toda essa aula, esse ensinamento, Para a gente é muito importante compreender o psiquê do paciente, porque como o Gabriel falou, a gente deixa uma cicatriz, uma tatuagem, então a gente tem que estar muito conectado com eles. A gente fala cirurgião plástico para a vida inteira. Você pode separar do marido, mas o cirurgião plástico, meu amor, é para a vida inteira. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Vocês são artesãos do belo. Eu, como sou muito esteta, eu gosto de artes plásticas. E nesse lugar aqui, esse belo quadro aqui pode vir sempre, a casa é nossa, né? A partir de agora a casa de casa. Usa o capião, então, a gente pelo tempo que está já... Com tudo incluído. Vocês fazem parte... É porta fechada. Desse artesanato do belo. Parabéns para vocês. Não, muito obrigado e um até breve. Até breve. Até breve. As 3 coisas que ninguém pode esquecer. Começa com C. Ih, sempre esqueço. Quais são mesmo? Curtir. Comentar. E compartilhar. E se não comentar, vou ficar bolado. E o que ele vai agora? Tchau. Tchau.